Então, hoje estamos muito contentes porque fomos convidados pelo nosso convidado ao podcast aqui na Otávio Café. E eu estou com o convidado que ainda é surpresa, mas estou com meu parceiro de sempre. Para quem não me conhece, eu sou a Mafé, sou colombiana e a Otávio Café fica em São Paulo, no Brasil. E é aí, parceiro, tudo bem? Tudo. Bom, a gente está aqui numa região muito bonita de São Paulo, que é a Avenida Faria Lima. Estamos numa cafeteria bem bonitinha assim, que também serve um café muito gostoso. Então, também estamos convidando vocês que conhecem aqui a Otávio Café. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre os campeonatos de barista, certo? Como a gente já falou nos episódios anteriores, o papel que tem o barista na cadeia do café é muito importante, porque realmente ele quem consegue extrair o máximo desse maravilhoso grão que a gente tem. Tem uma entidade que se chama a World Coffee Events, que é quem organiza os campeonatos mundiais. Certo. Sim, gente, tem campeonato mundial disso aqui também. E tem 7 categorias, certo? Dessas 7 categorias, tem uma categoria que se chama Brewers, que é a categoria de filtrado. E a gente está aqui com quem representou o Brasil no Campeonato Mundial o ano passado. Aê! Estamos aqui com o nosso convidado, o Arthur Malaspina. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Bem-vinda. Obrigado. Que prazer receber vocês aqui no Otávio Café e poder Nossa. compartilhar aí minhas vivências, meus tombos aí com vocês. E aí, o mais legal é isso, né? Os tombos. Com certeza. Se não tem tombo, a gente não É. levanta. A gente tem que verdade. aprender disso, né? Que legal, gente. É um prazer aqui estar podendo compartilhar com vocês as experiências, né? Eu acho muito importante a gente divulgar muito. esse mundo dos campeonatos que, como vocês disseram, muita gente nem sonha que existe isso, né? É verdade. Mas aí, antes de começar a falar dos campeonatos, queremos conversar um pouquinho com você, conhecer você um pouquinho. Certo, Então, eu tenho uma dúvida. Teu sobrenome. certo. Malaspina. Malaspina. Ele não é muito comum, né? Não. Não. Malaspina é uma família bem tradicional italiana, tá? Ah, De um contexto de guerra, tá? Existia um soldado aí chamado Alexander Malaspina, muito feroz, muito bravo, tá? Diz que não conhecia o sinônimo de derrota. nossa, Não. isso aí tá muito bom. Muito. Olha só. Entanto que a tradução de Malaspina é mal, espina, espinho. Espinho do mal. Olha. Mas eu sou um amor, tá? Fique com medo. É, ó, que o Nossa. Arthur não tem nada de maldade, dá pra ver Não. na cara dele. E minha família vem num contexto de imigração, né? Aham. Chega ao Brasil em busca de melhoria, de trabalho, de uma condição melhor de vida, né? Então você já tem aí muita coisa ligada no café, porque o Sim. italiano é café mesmo, Com né? certeza. Cresci no meio disso, né? Sou do interior do estado de São Paulo, né? Então cresci em sítio, com montanhas de café, brincando em cima, secando Nossa, junto com que os cafés no delícia. terreiro. Então isso é muito familiar para mim. Fez parte do trabalho da minha família, assim, no passado. Que legal, Entendi. gente. Bom, para quem não sabe, para quem não é daqui, os italianos também têm um papel muito importante na cafeicultura daqui, Muito. porque eles vieram aqui para plantar café, para ser cafeicultores na região de São Paulo, não é, Arthur? Correto, isso. Minha família chega ao Brasil em 1902, 1903, né? Então vem também em busca disso. É a época que acontecia o auge da cafeicultura paulista, né? São Paulo era o foco da produção de café, né? Era. Então as famílias chegavam, iam para os interiores para trabalharem como mão de obra, muitas vezes, né? A gente recém saiu de uma abolição de escravatura, Sim. então ainda se confundia escravo com imigrante, né? É Então, verdade. isso também a gente tem um relato. Chegaram com uma promessa de trabalho e não tinham nem onde dormir, assim. Dormiam em tulhas, em montanhas de milho, sabe? Pegavam doenças, então não é uma história tão bonita às vezes, né? Imagino Mas, que deve ter um monte de histórias dentro aí da família, com certeza, né? com certeza. Mas estamos aqui, né? Ah, Chegamos até então. Tá. Mas bom, Arthur, aqui a gente vai falar muito de café,
Mas antes de falar de café, a gente queria saber um pouquinho mais do Arthur fora do mundo do café. Nos Certo. conta um pouquinho quem que é o Arthur fora do café. Bom, o Arthur fora do café é um ator, né? Olha. Formado em teatro. Olha. Estudei a minha vida inteira teatro. Fiz um intercâmbio em Portugal, em Coimbra. Que legal. Né? Estudei naquela universidade maravilhosa, Aham. conceituada, estudos artísticos, então sempre fui ligado muito às artes, né? Chego em São Paulo em 2015 para Faz iniciar pouco. a minha carreira de ator, decolar a minha carreira. Só que ela não decolou. E eu precisava subsidiar minhas contas, meu aluguel, né, minhas Sim. despesas, Uhum. e eu precisava de um trabalho que É. tivesse uma garantia, né? Porque o mundo das artes é muito difícil no Brasil, né? É, Então, muito. não tão valorizado. Então, eu procurei um trabalho. Eu pensei, ou eu trabalharia numa cafeteria, Uhum. por ambiente, tá? Ou numa livraria, Uhum. tá? Mas nem sabia o que era café, nem sabia café de qualidade, nem sabia nada. Eis que cai de paraquedas no Otávio Café. Sem saber o que é barista, foi sem aí saber já. o que era nada. Aham. E cá se passaram 5 anos. Olha, bom, mas na história sempre teve muito a ver com a arte e o Sim. café. Com certeza. E o Sempre café tem muito é a ver. Eu arte, acho, né? eu acho que o que eu mais gosto é a relação com o público, um público diverso, né? E o teatro, a gente prepara uma peça para alguém assistir. E esse alguém vai fazer uma leitura. É. Muito E o bom. café, eu preparo uma bebida que alguém vai fazer essa leitura também sensorial, mas virá fazer, né? Então a gente sempre está naquela expectativa de achar o que o outro está sentindo. E acho que Sim. aí as duas artes, posso dizer assim, têm muito em comum, Tem É. tudo a ver, né? eu acho. O que realmente faz o competidor nos campeonatos é uma performance, né? Claro, É. também. Então foi aquilo que você foi para representar e foi também desse jeito que você ganhou e aqui foi o nosso campeão brasileiro, né? Sim. Então, nos conta um pouquinho como é que foi primeiro ser campeão brasileiro, Tá. em que consiste. Bom, eu participei do campeonato de Brewers Cup, que é a categoria de coados, né? Como a gente É. diz aqui no Brasil, Sim. prepararam o melhor filtrado, né? Sim. Mas eu já tinha participado antes na categoria barista, tá? Uhum. Participei da categoria de torra, né? Então sempre fui participando dos campeonatos, desde quando eu entrei no mundo do barismo, sabe? Ah, você Que já legal. Sim, já de cara iniciei, já foi. fui, sabe? Nem tinha noção do que era um campeonato, também fui. Então, você entrou e você já queria estar no cenário. Já queria estar no cenário, né? Ver o que aquelas pessoas estavam Que preparando, como que era, o que Que era, legal. quem eram aqueles baristas famosos, né? Aqueles É. baristas que saíam na revista Expressa. Eu queria saber o que é isso. Quero um dia estar lá também, né? E aí fui conhecer, mas fui assim, vou dizer, sem muito preparo, sabe? Aham. E cheguei lá, fui assistindo e fui entendendo a complexidade, né? Então, um campeonato a gente precisa de uma performance, né? Então, Sim. existe um texto, né? E é uma comunicação com aqueles juízes que são meus clientes, como E eles chegassem na aquele- minhas categorias, na minha cafeteria. Aquele texto você tem que preparar, Sim. né? Com o tempo. É, e aí entra muito a relação com o teatro, porque é falar um Imagino. texto e a ação física de fazer algo, preparar o café. Uhum. Seja Ao expresso, mesmo tempo. filtrado. Então eu tenho que codificar assim as minhas ações com falas, né? Uhum. Tudo bem, quero trabalhar improvisação, mas eu tenho que ter aí um limite, né, para não se perder, Com porque certeza. existe um tempo É. para as apresentações, né? No Brewers são 10 minutos, barista são 15 minutos, né? Uhum. E eu não posso extrapolar esse tempo, porque senão eu sou penalizado. Uhum. Então eu tenho que estar minhas ações organizadas, meu fluxo organizado, minhas falas claras, minha comunicação visual com esses jurados, né? Eu tenho que trazer empatia para eles. Eles têm que sentir que eu tenho amor à minha profissão, o barista. E além disso, tem que fazer um café delicioso, E né? além disso, tem que fazer um café assim, Star Wars, entendeu? Tem que conhecer muito esse café, conhecer toda a cadeia produtiva deste café, Sim. né? E descrever o sensorial Uhum. que eu trouxe com aquela minha receita de extração. Explicar os porquês dos porquês, né? Uhum. Por que aquele café naquele método? Por que aquele café não funciona num outro método? Aham. Então eu tenho que convencê-los de que eu fiz a melhor escolha e que eles vão sentir essa melhor escolha, Tá. Legal. entendeu? E Tá. aí,
eu tenho uma pergunta. Tá bom, vai. Vamos lá. Escutando você. Aí eu me pergunto, como você escolhe aquele café para a competição? Tá. A gente, como eu te disse, participando dos campeonatos, eu Sim. pude perceber qual era o perfil de café de um campeonato. Tá? Então, por exemplo, cafés mais exóticos, com sabores mais diferentes, frutados, né? Que saem mais do nosso perfil, que é aquilo que a gente diz, esse tem sabor de café brasileiro, né? Qual seria esse perfil de café brasileiro? Nuts, caramelo, né? Uma acidez equilibrada, um café, né? Docinho, um corpo legal, uma doçura legal, né? Chocolatado. Então a gente sai dessa curva aí e vamos para os frutados, frutas amarelas, frutas negras, vermelhas, né? Picância, coco, assim por diante. Então eu preciso de clareza de sabores. Também eu não posso escolher um café over, uma salada de fruta, que eu não consiga identificar qual fruta clara. Né? Eu não posso ficar devaneando muito. Olha, eu acho que é aquele mamão maduro mordido por passarinho. Não. Mamão. E você tem que sentir, né? Então, a escolha do café, ela parte, acho, da didática dele. Ela tem que ser didática. Entendi. Né? Ser clara, assim. Tá, e aí você tem a liberdade de levar o café que você escolheu. O que você quiser. Tem algum parâmetro, alguma coisa? Por exemplo, aqui no Brasil, existe só o serviço compulsório, só o serviço aberto, desculpa, que é onde o competidor leva o seu próprio café. Então, ele conhece aquele café, ele estuda, ele sabe muito bem o café. No campeonato mundial, já vamos falar dele então, tem um serviço chamado de compulsório, que é o quê? Eu vou receber um café lá e eu não conheço esse café. Eu vou ter 1 hora para me relacionar com esse café. Nossa. Definir uma receita em um método, que eu também tenho que levar esse método, e definir qual é a melhor receita e extrair para os juízes provarem. Entendeu? 1 hora acho que é muito pouco. Eu nem vi passar essa 1 hora. Nem vi. Não tem então, como. Por exemplo, você tem que ter alguns macetes aí, né? Para ser rápido, né? Eu levei a Clever, por exemplo. Né? O método Clever. Porque se esse café pedia mais contato com a água ou se ele não pedia contato. Então, eu podia trabalhar a infusão ou, de repente, deixá-la aberta. Porque ir para um outro país, para um campeonato, a gente sabe, é uma malinha, né? Não dá para levar uma Clever, uma Chemex, né? Então, eu tinha que levar um método versátil, né? Para entender isso. Mas aqui no Brasil, a gente tem só o serviço aberto, que eu levo o meu próprio café que eu escolhi. Entendi. Tá? E aqui, quando foi o Campeonato Brasileiro, aqui você escolheu o método no qual ia preparar esse café. Isso. E no caso foi? A Chemex. A Chemex, que todo mundo me achou louco quando eu escolhi a Chemex. Porque é um método muito difícil de controlar a extração, né? Eu tenho aquele filtro de muito papel, que já é um risco para trazer sabor de papel para a bebida. E como parte do filtro tem 3 camadas e parte não, né? Então, é muito difícil controlar uma extração equilibrada ali, né? Em 3, porque o filtrado tem que fazer 3 extrações. Sim. E mais idênticas possíveis, né? Para os 3 jurados, que o juiz principal vai avaliar o quão iguais, a consistência desse performance, né? Vai medir o TDS dessas 3 extrações. Então, foi o método que mais trazia um sabor claro da minha bebida, no meu café, né? Ele não, como era um café muito frutado, então ele não ficava desagradável, ficava elegante, sabe? Então ele trazia essa clareza de notas que eu disse para vocês, abria essas notas, né? Mantinha aquela acidez que a Chemex realça no café. Então foi isso. E muito treino, né? Muito treino. Conheci muito bem ela, assim, para saber onde eu não poderia errar. Quanto tempo você acha que teve de treino? Olha, eu vou te dizer assim, foram 2 meses intensos, assim. Foi porque todo dia treinando? Todos os dias. O campeonato aconteceu em fevereiro, no Rio de Janeiro, de 2019. Eu lembro de passar Natal e Ano Novo, eu treinando, despejando água para fazer. Porque é aquilo, né? É a minha receita. Vou colocar agora 50 gramas de água. Eu tenho que pôr 50 gramas. Eu não posso pôr 55 ou nem 48. Tem uma variaçãozinha aceita, tudo bem. Mas o quanto mais exato eu for, melhor. Eu lembro de eu treinar assim, só com água, despejar para despejar certo. E eu obtive uma consistência excelente. Meu TDS, 2 foram iguais, as 2 extrações foram idênticas e um deu
Nossa! 0,01 de diferença, isso. Não é nada, né? Nada. De Então, diferença. eu tomei, tipo, nota profissional, né, do Head Judge, 9,25, assim, foi Muito bom. muito bom realmente. mesmo. Mas isso, eu sabia quais eram os meus defeitos, as minhas falhinhas, né, onde eu poderia errar. Então, eu priorizei em repetir. É o ensaio do teatro. Repete, Sim. repete. Até a perfeição, né? Até a perfeição. Muito bom. Apresentar para pessoas, tá? Então isso foi muito bom também, tá? Então quebrar essa barreira da grande estreia, que ninguém assistiu. Aham. Chama, ó, tá passando, vem aqui assistir. Apresentar para um público. Isso é muito importante, porque senão a gente fica só ali fingindo que tem alguém, né? Então ter um público na sua frente, como se fossem os seus jurados, né? Olhar nos olhos dele, preparar o café, né? Sentir aquele nervoso, porque a gente ensaia considerando que vai dar tudo certo. E não vai dar certo. E vai ganhar quem saber lidar com esse não certo que acontecer na hora. E aí, que não deu certo para você nesse momento, que você estava já na competição? O que não deu certo? Aham. Deixa eu lembrar agora. Nossa, agora eu volto pro nervoso. Deixa eu sentir até um nervoso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Deixa eu pensar. Tá. Por exemplo, existem uns macetes aí, né? Então eu vou dizer lá. Vou encerrar a minha extração com 2 minutos e 45 segundos. Aham. Tá? Só que o meu fluxo de água não tinha passado todo pelo filtro, né? Porque a Chemex, às vezes, ela é aquilo que eu estou dizendo. Ela tem essas inconstâncias aí de extração. E aí eu já... Bom, contudo, eu estou retirando agora, porque eu não quero evitar que esse residual aqui amargue a minha bebida. Então, eu já estou encerrando a minha extração, mesmo ainda com água no filtro. Tá. Entendeu? Você tem que explicar, entendeu? Mas aí foi diferente do jeito que você tinha Ensaiou. treinado. Tinha ensaiado, não tinha acontecido isso. Mas aconteceu, por exemplo, né? Sorte aconteceu nos na 3. hora. E ainda bem que você Entendeu? soube lidar com isso. Então, se Foi fica importante. nervoso, meu Deus, entendeu? Aí eu tiro lá, porque tem que tirar meu tempo e não explico aquilo. Ele fala assim, por quê? Ele ia pontuar assim, por que tirou, sendo que tinha água lá? Entendeu? Então, tudo isso. São muitas coisas que tem que pensar e que acontecem no momento e que você tem que saber reagir, Um campeonato é um jogo. Existem É. regras, então vai ganhar quem souber jogar bem aquelas regras. Entendeu? Olha, Estar preparados para isso. Mas eu acho que por vocês ter aquela preparação na atuação, Sim, acho que ajudou muito, porque é uma performance que você está fazendo aí. sim. Então, acho que você tinha aquela vantagem que não tinha todo mundo, né? Isso. E o muito bom de você, porque aqui no Brasil acontecem as classificatórias, que aí já vão os 6 finalistas, né? Que vão ser. Então você tem uma chance. Você apresenta a classificatória. Fui classificado para a final. Vamos repensar o que eu posso melhorar aí. Então você ouve o feedback do pessoal que assistiu, né? Então Olha, o público que bom. lá, né? Desde entendidos de café, desde coffee lovers, desde públicos ouvintes. Olha, eu achei isso. Eles não provam a bebida, mas vão sentir, né? Como está o clima ali, a atmosfera da apresentação. Arthur, achei muito técnico, né? Achei muito legal, não muda nada. Eu vi tudo isso, né? Legal. Porque a minha apresentação eu falei sobre torra. Né? Eu trouxe as interferências da torra através para chegar na xícara. Né? O que eu mudo na torra que isso influencia na xícara? Então, isso foi uma proposta muito legal também, sabe? E foi diferente, Foi. né? Porque imagino que todo mundo foca mais no grão No mesmo. grão. E no Brewers não tem que trazer um tema igual no barista. O barista tem que trazer um tema na apresentação, né? Vou falar sobre a profissão barista. Tá. Vou falar sobre o papel da água na extração. Né? O Brewers não. E eu quis trazer uma linha de raciocínio, né? Porque era o meu dia a dia lá na fazenda, na Ocoff, né? Onde eu trabalhava e morei por 2 anos e meio. Sim. Trabalhando com torra. Então eu era um barista torrador, entendeu? Que bom. Não, mas isso te dava muita experiência e muito repertório, muitas coisas para falar aí, Sim. né? Porque o que acontece? Temos as cafeterias, Otávio, né? E Sim. temos a torrefação. Então a torrefação tem que entender o que a cafeteria quer na xícara e trazer através da torra. Então, assim que eu falei, vou falar disso no campeonato, gente. É a minha vida, meu dia. Acho maravilhoso. Então, isso. eu comecei com uma pergunta. Eu nem dei bom dia, boa tarde, nem me apresentei. Falei assim, o que eu busco na torra, eu encontro na xícara? Foi assim que eu comecei que legal. a minha apresentação. Que legal. E eles já
Opa, o que vem por aí? É. Eu falei, é isso que eu quero começar minha apresentação, porque essa pergunta faz parte todos os dias da minha vida, que é o meu trabalho. Sim. Né? Então foi bem legal. Bom, então desse jeito, o Arthur foi o campeão brasileiro. Isso. E teve a honra de representar o Brasil lá no campeonato que foi em Boston, né? Boston. Aí você foi competir contra competidores de 40 países, 40 gente. países. É muita gente, muita concorrência. Muita. Imagino que deve ser complicado, né? É muito complicado porque a gente está falando de um encontro de campeões, né? Então, Então, isso, ninguém erra. É uma Ninguém Copa erra, do meu Mundo. Deus. A gente tá indo É uma uma Copa vez. do Mundo, eu me senti isso, sabe? Então, acho que tem isso também, né? A primeira vez de ir para o Mundial, uma sensação de nervoso, não estar no seu Nossa, país, muito. né? Sim. Então, O é- idioma. Eu quero O fazer um idioma. parênteses antes aqui da gente continuar com o Campeonato Mundial. Aham. A gente tem 7 categorias, Certo. Isso. certo? 7 categorias das competições. Das competições. Uhum. Aí tem a primeira que é o barista, que ele Certo. foca mais na máquina de espresso, Isso. certo? Tem a latte art, tem a In Good Spirits, tem a Copy Taster, Isso. certo? Tem a Brewers, que foi que você representou, e tem os torradores, que é o Isso, roasting, certo. E ainda tem uma sétima, que é a Ibrick. Isso, que essa não acontece no Brasil. Essa O não campeonato acontece no de Brasil. Ibrick, né? Que é o pó de café junto com a É. água. E bem Certo. exótico, bem... Bem exótico. Mas eu uma das acho. primeiras formas de se tomar o café, né? É, Surge aí, sim. com os Foi. turcos, né? Foi Bom, então a assim. gente falou isso aqui simplesmente para contextualizar. Certo. Agora sim, conta como que foi quando você chegou e como que foi essa experiência que você viveu lá. Bom, a sensação era de estar indo competir pela primeira vez. Igual eu Eu comecei em imagino. 2015 ali, Uhum. sabe? Imagino. Um nervoso. Temos a questão, acho que não pode falar, de deixar de falar, é o idioma, né? O idioma Então, eu acho muito difícil você Muito. fazer uma apresentação Uhum. em um idioma que não é Que não é seu. a tua Sim, língua nativa. eu poderia A ter... gente pode falar disso aqui. Pois então. Hum. Mas eu tinha a É. opção de escolher um intérprete. Mas eu acho que perderia um toque de Perde. personalidade, Sim. né? Totalmente. E um campeão mundial seria um embaixador mundial do café. Ou Aham. seja, ele tem que se comunicar, né? Tem. Entendeu? Mas é muito difícil usar o outro idioma para trazer a sua personalidade, eu acho, sabe? Eu também acho. Eu gosto de ser carismático, né? Tenho a minha linha de improviso, assim, eu acho que Aham. me permite ir com o outro idioma. Foi muito mais decorado, muito mais imagino. regrado, sabe? Eu me senti um pouco, assim, impossibilitado de reagir a coisas controversas, por exemplo, entendeu? É. Uhum. Então, o meu medo era assim, meu Deus, se alguma coisa sai fora da linha, eu vou travar de repente, sabe? É. A gente teve casos de aí, competidores que, sei lá, você vê que tá tão focado no seu texto, aí vem uma interferência externa, um barulho, outra coisa, se perde. E Você mesmo, perde aquela linha de raciocínio, né? Lógico. mesmo que o inglês não fosse tua língua nativa, você se sentia confortável com teu inglês? Não, eu sentia, sabia que tem uma questão do sotaque, mas aí todo mundo... Ah, não tem Mas é jeito, bonitinho o sotaque, é a nossa marca, deixa assim, entendeu? É. Mas foi. Mas é aquilo, eu acho. A língua acabou não sendo o meu problema no dia da Bom. apresentação, Legal. por Bom. exemplo. Ela não foi Legal. nervoso, não teve nenhum. Não travei, não engasguei, entendeu? Aham. O texto da apresentação saiu, entendeu? Deu tudo certo Deu. enquanto língua. E chegar lá e ver aquela estrutura que se existe, sabe? É muito diferente aqui do Brasil, né? Então você chega, tem uma mesa lá escrito Arthur, Brasil, só sua essa mesa que pelos legal. 4 dias, entendeu? Legal. Um moinho só pra você lá, entendeu? Tudo do bom e do melhor, o maior atendimento, quase uma pessoa só pra te acompanhar em tudo, tudo claro. Então é um sistema de organização que a gente tem muito o que aprender, assim, né, a competição aqui em nível Sim. Brasil, né, que fica de espelho. Acho que com o Uhum. tempo vamos chegar lá, com certeza. A gente Mas- não imagina que é tão assim, né? Não. E outra, arena, estádio de futebol parecia, sabe? Torcida, o pessoal Torcida, gritando. lá, É. Ali, então, o palco ali no meio, aquela arquibancada em volta. Meu Deus do céu! Que nervoso. Eu lembro até agora do frio na barriga que eu senti, mas é bom. Eu imagino. Isso é bom falar aqui, que tem torcida. Sim, Vai muitas pessoas acompanhando aí o competidor e elas
estão berrando aí, estão torcendo também. É muito legal. E as pessoas também que acompanham aqui de longe, né? Isso foi um abraço, uma sensação de aconchego muito grande, sabe? Os brasileiros postando nas mídias. Para nós, vocês já são campeões, tá? Fizeram que lindo. Vão lá e lindo. só mostrem o que vocês sabem. O Brasil já tem campeões e isso que importa. Então o público também daqui do Brasil tá entendendo, sabe? Tá acompanhando. Eu tenho pessoas que, meu Deus, acompanhei todo dia você chegando lá no aeroporto, você chegando isso, como que foi, boa sorte. Então é isso, cria esse carisma também, sabe? Foi muito legal isso. A gente ficou na torcida aqui. Sim, a gente estava torcendo. Assim, acho que foi a revista Expresso que transmitiu tua apresentação. A gente ficou torcendo muito. Muito. Tinha várias pessoas, várias contas postando, assim. Sim. A revista bem acompanhando. Sim, muito. A Expresso ainda comentou assim, colocou uma foto minha e da Marta, minha colega e amiga, que também foi campeã de barista, né? No ano passado fomos juntos a Boston. E aí acontecia também no mesmo evento esses dois, né? Barista e Brewers Cup, certo. né? Então foi na feira em Boston, a SCA, né? Expo Coffee, que é uma grande feira internacional de cafés, onde tem desde empresas que comercializam o grão, né? Tudo isso, maquinários, né? Para as cafeterias, para baristas. Uma SIC internacional, vamos dizer assim, muito igual a nossa SIC aqui em Belo Horizonte, né? Então um grande movimento na feira, né, e toda essa apresentação. Então fomos e a revista Expresso falou, deixem aqui a gratificação aí para os nossos dois campeões. E foi lindo de ver os comentários. Tem hora que até hoje eu volto para ler o abraço dos brasileiros aí, que foi muito importante. E aí, como foi, então, já quando você chegou para fazer a performance já? Tá. Vamos lá. Cheguei para fazer a performance, tudo certinho, tudo organizado. Bom, comecei... Aquele frio, nossa, eu lembro até agora, um calor que eu sentia, calor gelado era assim, eu até escrevo assim, tá? Apresentei, eu usei o método Gina, né? Conhecemos. Que foi o que a campeã mundial de 2018, a Amy Fukaori, usou, né? Aqui no Brasil, na SIC, né? Então usei porque meu café, que foi um café da Fazenda da Terra, pedia mais infusão, né? E trabalhei a diferentes temperaturas nesse método, né? Porque ela permite. Contudo, ele existe uma válvula, uma torneirinha, que você abre, mesmo sistema da Clever, para acontecer a filtração. Eis que no nervoso eu me atrapalhei para abrir a última torneirinha da Gina. Então, mas eu trabalhei assim, 5 segundos. Mas a gente sabe que isso ia trazer diferença na minha consistência, aquilo que a gente falou antes da extração. Xícaras, né? E por mais que não trouxesse, os 3 juízes assistiram aquilo. Estavam de olho aí. Eles estavam de olho, né? Então eles iam ver, olha, descuidou ali. E como a gente falou, ali ninguém erra. Eu ninguém erra. Mas aconteceram acidentes, acontecem, é normal, né? Acho que tá aí. Mas então isso, é essa diferença. E então teve essa questão de técnica, né, execução de performance e sobre o café, né, um feedback sobre o café. O que acontece? O campeonato aconteceu em abril, lá nos Estados Unidos. Período pra gente ruim aqui de safra, né? Porque a nossa safra, ela acontece ali maio, abril, até agosto, setembro, né? Sim, mais pra frente. Então não tínhamos café novo no Brasil. Né? Então, que café para mim, buscar esse café foi muito difícil para o Mundial, entendeu? Porque eu já não tinha cafés novos, os que tinham exóticos já apresentavam uma finalização de idade, né, desse grão, então foi muito difícil. E mesmo que eu tinha um café de florada tardia, não tinha aquilo que a gente buscava no café, o exótico, que eu comentei com vocês, né, que eu sabia que eu precisava de um café exótico. O meu café tinha notas bem claras de uva verde, era muito interessante, só que muito sutis. Eu acho que também pode ser em função da idade, sabe? Sim. Então os juízes escreveram, olha, sentimos falta um pouquinho mais de potência, né? Imagina que eu estava competindo com cafés africanos, da América Central, com geisha, com Etiópia, com tudo assim, né? Então, foi bem difícil, né? Então, mas eu insisti com o café brasileiro, né? Eu falei, somos o maior produtor, eu estou vindo do maior país produtor, eu tenho que levar um café daqui. Eu acho certo. Né? Você estava representando o país até no café também. Como? Então, fui sabendo já dessa questão. Mas tinha que ir assim, né?
Então, segui com essa escolha e fui. E foi o feedback, né? Então, sentimos um pouquinho mais de falta de uma potência e de sabor, entendeu? Por exemplo, uma explosão maior de sabor nesse café. Tá. Aconteceu o campeonato, aí depois da apresentação vem os 6 finalistas também. Aconteceu do mesmo jeito que o brasileiro em estrutura. Sim, isso. O Brewers, por exemplo, dos 40 e... não lembro, 40 e poucos competidores, só 6 iam ser finalizados, ser selecionados. Não tem semifinal. É muito difícil, né? É muito. Então, de 40 e poucos, já selecionaram 6. Tá? No barista, já tem a semifinal. Então, lá de 60 e poucos, selecionaram 16 e dos 16, 6. Entendeu? Isso. E aí, você chegou até onde? Bom, fiquei classificado em 31º, acho que foi essa a classificação, mas com uma variação assim, aquilo, como eu disse, ninguém erra, né? Então, você olhava do 31º pro 10º, era nenhum ponto de diferença, eram milésimos, assim, sabe? É isso que eu ia perguntar. Sim. Eu acho que a diferença é mínima. Por exemplo, a gente às vezes pega aqui no Brasil, você olha os scores, né? Então, tem diferença de 50 pontos, 70, 20, 30, né? Lá não tem diferença. Então, por exemplo, entre o 31º ao 10º não tinha um ponto, era um milésimo assim, de pontos, né? Então, 2 casas decimais, uma casa decimal, era assim a pontuação. Né? Então, bem legal. E teve o teste compulsório que eu falei pra vocês lá, o do café secreto que eu recebi na hora. Que me saí muito bem, assim, sabe? Sim. Fui muito bem a minha nota, assim, acho que foi a 3ª maior nota do compulsório. Nossa, né? muito bom. Então, em geral, assim, fiquei bem contente pela primeira vez. E a sensação que dá é de voltar agora que eu já conheço lá, sabe? Agora que eu já sei como funciona, quero voltar. Nada como ir a primeira vez, né? E agora você vem mais confiante, já sabe aí como com funciona. certeza. Assim como eu comecei, né? Quando eu comecei, eu não sabia o que era. E fui caindo e levantando, caindo e levantando. Tem que ser assim, né? Sim. Mas assim então, é que você aprende também. Também. Eu acho importantíssimo para aprender com os nossos... Às vezes a gente aprende com os nossos próprios erros, né? Não adianta você dizer, olha, Arthur, não faz assim que você vai errar. Às vezes eu não vou ouvir isso, eu preciso errar. Mas eu acho super legal que você se joga mesmo. Se joga. Sempre foi assim. Então, eu acho que essa é uma boa dica que podemos dar aqui para todo mundo que gosta de café, mas tem medo, pensa, nossa, eu não sei nada. Tudo bem, aqui acho que todos começamos igual e sempre estamos aprendendo também, né? É um mundo que nunca termina. Não, eu acho que dinâmico, né? Não podemos, eu acho que eu não quero saber tudo, eu acho que ninguém sabe tudo. Seria muito chato. Seria muito também. chato. Então e o café tá aí para mostrar pra gente que a gente não sabe tudo mesmo, porque a cada tempo ele muda, né? Ele muda, modifica, né? O nosso sensorial modifica. O que antes, por exemplo, considerávamos um defeito, hoje é super valorizado no Brasil, um café fermentado, com nota, né? Então, a cena está mudando. Então, precisamos estar abertos para mudanças. E se arrisquem mesmo, vão com mesmo, não tenham vergonha de errar não, tá? Porque ninguém é perfeito, todo mundo erra mesmo, né? Aí acho também legal falar da questão que estamos aqui hoje no Otávio, que o Otávio também tem esse espaço aqui, que você convidou a gente, depois vamos compartilhar as fotos no Instagram, de preparo, né? Sim. Que é para fazer aquele treino e é para preparar, para que todo mundo esteja muito mais disposto a saber o que vai acontecer lá. Com certeza. E é você que faz isso aqui. Então, o Otávio, na sua história de cafeteria, ele traz vários campeões aí brasileiros nas categorias de barismo. Tivemos uma barista que chamava Silvia Magalhães, né? Foi tricampeã brasileira, foi a primeira barista a ficar numa final, ficou em 6º lugar. Era do Otávio, trabalhava no Otávio aqui na época. E fora aí que tivemos também várias outras categorias. Coffee and Good Spirits, né? Teve brewers, teve barista e assim por diante. Então, é uma escola de campeões, cuja a empresa sempre esteve voltada para esse lado do campeonato. Porque um campeonato, a gente pode falar assim, meu Deus, mas isso não é realidade, né? Um campeonato, não é realidade de cafeterias. Tem que ser. Tem que ser. A qualidade, né? Essa excelência no serviço, essa excelência do produto. Então, o campeonato ele serve para a gente subir a régua da qualidade do serviço. Então, tem que existir. Para o barista se desafiar, se jogar, né? E buscar atrás daquilo que ele não tem, né?
para a gente chegar num nível aí, ó, de excelência. E o Otávio sempre incentivou isso. E com o passar do tempo, a gente conseguiu um centro de treinamento, né? Tá maravilhoso. Isso, que é aqui no nosso subterrâneo, nossa Bate-Caverna, tá? A gente tá Que a gente gravando o tá aqui podcast agora, aqui. isso. Que é um espaço voltado para campeonato, para treinamento da nossa equipe de barista. Então, temos desde a estrutura das mesas, moldáveis para os campeonatos, né? Então, isso é muito importante para fomentar isso, né? Além disso, desse espaço que é aberto para toda a nossa equipe, né? Poder treinar, e os cursos, os parceiros também que queiram usufruir como um treinamento, como alguma exposição. A gente também tem o nosso campeonato interno para os nossos baristas. Ah, que legal. Sim, que a gente chama de Otávio Championship. Para ele eleger hoje os representantes que irão nos campeonatos brasileiros do Otávio, entendeu? Então eles se preparam, eles vão se preparar, a gente cria uma mini regra similar ao brasileiro, menos critérios, né, para ser mais dinâmico, né? E aí eles vão se preparar e se apresentar. Né? Então eles vão ter que dizer, vai ser filtrado, se vai ser expresso, se apresentarem, fazerem a sua performance, fazerem a sua extração, tudo igual. A melhor execução ganha o direito à vaga de participar no campeonato. Nossa, né? que Aí legal. o Otávio apoia toda a questão desde café, desde os utensílios, o preparo, o tempo, que isso é muito precioso, né? Sim. A gente sabe, quantas vezes, eu tinha que fazer jornada dupla, né? Trabalhar e à noite treinar. Né? Finais de semana, feriados, porque a gente precisa fazer um esforço, né? Para conseguir isso. Que bom. Bom, gente, como vocês sabem, sempre nos nossos episódios a gente está degustando um café. Sim. Hoje também. Hoje que estamos aqui na Otávio, estamos tomando um café filtrado, feito pelo nosso campeão brasileiro, Arthur. Muito afortunado. Nossa, muito bom. Esse café... Quer contar um pouquinho desse café, Arthur? Vamos falar desse café. Bom, já que a gente está falando de campeonato, esse café está aqui no Otávio em função de do último campeonato de barismo, que a gente teve uma representante, a Júlia, que foi nos representar lá na Semana Internacional do Café. E aí escolhemos o café da Júlia, né? Que café vamos usar até que chegue esse café nas nossas mãos. E esse café nada mais é do que o campeão do Cup of Excellence 2019 do Brasil. Então vem lá da Alta Mogiana, o produtor André Águila, né? Esse foi o café que surgiram os boatos aí, 100 pontos, 100 pontos, eu escutei isso, né? eu estava conversando com você antes. Então, aqui esse é o café que a Júlia usou para o expresso, né? E torrei esse aqui pra gente hoje, né? Tá uma torrinha bem fresca, mas já tá se mostrando aqui com umas notas bem impressionantes. Nossa, então, tá incrível. Muito tá bom, muito bom gostoso. acho que isso aqui é um exemplo do que a gente tá falando, né? Qualidade. Porque o barista, ele tem essa função nos campeonatos, né? Representar uma cadeia. No campeonato, na sua cafeteria, né? Ele é o elo entre aquela cadeia produtiva e o consumidor. E aí, a gente subir nessa régua, todo mundo sobe a régua, né? Um exemplo disso é esse café que a gente tá tomando aqui agora. E a extração que você fez, é incrível. Tá Café bom não tem erro, maravilhoso. café bom não tem erro. Então isso, eu acho que aqui tá um exemplo disso, né? Quando um barista hoje teria acesso a um café ganhador de um concurso, né? Tem em suas mãos poder esse tipo de matéria, né? Que a gente falou, será que parece um café brasileiro que a gente tinha alguns anos atrás, né? Bem exótico, assim. Bem né? diferente. E se aí um cliente quer provar, vocês estão vendendo esse café aqui? Esse café a gente não está comercializando, né? Tá. A gente comprou apenas 10 quilos para o campeonato. bem pouquinho. Então, esses foram os últimos 2 quilos que a gente torrou aqui. Nossa, A gente é muito afortunado, então. Vocês são muito queridos, né? Então é isso. Então a gente usa mais aqui para nós, para alguma coisa, porque é muito pouco, né, para colocar na operação. Dá até dó de regular um expresso com esse café. Sim, não, eu imagino. Mas está aqui mais para isso, para essas ocasiões especiais, como a de hoje. Nossa, mas aqui na Otávio tem cafés maravilhosos também. Para quem não conhece muito de café, mas quer conhecer uma cafeteria que tem opções diferentes, acho que vale muito a pena vir para aqui. Com certeza. A gente tem a nossa linha clássica, por exemplo, que é um Otávio, que a gente chama Otávio Clássico, um café da Mogiana, das nossas fazendas, né? Um café especial de entrada, a gente costuma dizer, né? Que ele não vai ser tão agressivo ao consumidor que está entrando para o mundo dos cafés especiais, né? Então, um café mais equilibrado, uma doçura, né? Um corpo legal, uma acidez equilibrada.
Para além disso, temos os nossos microlotes, né? Os pequenos lotes com sabores mais exóticos. Aham. Então hoje temos uma carta com 3 microlotes, que aí a gente faz um trabalho de hunters aí de hunter coffees para buscar cafés aí em diversas regiões do Brasil. Então hoje a gente está com café do Cerrado Mineiro, temos o café da Mogiana, né? Aí sabores que vão frutado, achocolatado, mais doces, né? Estávamos com café de Piatã, da Chapada Diamantina, da Bahia, muito doce, uma rapadura. Então, trazer para o consumidor que está envolvido nisso, essa experiência, esse leque de experiência também, entendeu? Para ele construir o seu paladar sensorial aí do café, da possibilidade de sabores de café. E aqui vocês têm um desafio também, porque vocês têm diferentes públicos aqui, né? Vocês têm, por exemplo, dia de semana um público que é mais pessoal dos escritórios, e assim... De business mesmo. Business, e assim, final de semana é um público um pouquinho mais coffee lover, então também são desafios para a cafeteria, né? Eu vou dizer para vocês, fazem 5 anos que eu estou no café, né? E aqui fazem 5 anos que eu sinto que eu estou trabalhando com educação sensorial de café. Sim, aqui. Que bom. 5 anos, sabe? É sempre assim. É um trabalho de formiguinha, sabe? E ainda nunca desisti. E não quero desistir. Muito bom. Eu vou brigar. Mas só essa quantidade na xícara? Só essa quantidade na xícara. Porque esse café tá azedo. Não, isso é acidez. É assim. Tá? Essa água de batata marrom é torra clara. Eu vou seguir adiante. Eu vou seguir respondendo essas perguntas até não sei quando, mas vou. Daqui a um tempo eu não vou precisar mais. Vamos ver, quem sabe, apoio, né? A gente também tá nessa, né? É por isso mesmo que a gente está fazendo esse podcast aqui, para divulgar esse tipo de coisa. Então é isso, e acho que o café vem de uma cultura muito forte, né? Então é muito difícil mudar uma cultura enraizada. Mas vamos mostrar, né? Vamos mostrar a referência, criar novas referências, né? Vamos dizer o que é certo e o que é errado, mas criar referências para a gente poder escolher, né? Ter opções de escolher. Café não é só um café, não. Tem café. Né? É verdade. Então, eu acho importante também que as pessoas abram no mundo do café. Assim, vamos provar novos cafés. Vamos. E aí você sabe qual café gosta. Pronto. Porque se você sempre está tomando o mesmo café, como vai saber se na verdade você gosta ou não gosta? Vamos aprender a escolher, né? Exatamente. Sim, é isso. Então, é isso. Então, é um convite para que todo mundo venha conhecer a Otávio, se não conhece. Venham. Aqui, com certeza, vai conhecer a Arthur, né? Com certeza. Estou aqui esperando vocês na minha Bate-Caverna. E venham tomar, temos 13 métodos de preparo aí para Nossa, tem muito para escolher, que legal. Dá para vir quase 2 semanas seguidas e tomar um por dia. Imagina, que legal. Aí, eu gostaria que você compartilhara as tuas redes sociais para quem quiser te acompanhar. Tá. Bom, então o meu Instagram lá é @Arthur com TH Malaspina. Tá? É fácil lembrar, Fácil, né? Arthur, já até sabemos a procedência, já sabemos. sobrenome. Aí acharem uma pessoa lá com uma foto com uma xicrinha de café, sou eu. Não tem erro, tá? Aí o Facebook também, Arthur Malaspina. Também tem uma foto com a xicrinha de café. Com então certeza, fácil, é bem fácil. Ou no Otávio Café também, vocês vão ver aí no Instagram, Octávio Café. Vai ter uma fotinha minha espalhada por ali, aí vocês me acham também. Tá bom. Tá certo? Então, alguma outra coisa, dúvida que você quer falar? Não, na verdade, queríamos te agradecer muito, primeiro por abrir esse espaço aqui, porque a gente fez o convite para gravar o podcast, mas você nos convidou aqui nesse espaço maravilhoso para ver como que vocês fazem aqui, fazendo treinamento para os baristas que estão nas cafeterias e tudo. Então, muito obrigado por abrir esse espaço aqui para a gente. Obrigado vocês pelo convite, por quererem me ouvir. E muito bom poder compartilhar. Eu acho que esse é o maior prazer da minha vida, compartilhar, passar adiante, assim, sabe? Isso, a gente tem que somar e não dividir no mundo do café. Somos verdade. Muito pequenos. Né? Não podemos ser concorrentes. Não tem concorrentes. Não, né? Estamos todos somando aqui. Todo mundo a gente está para se apoiar aqui. Né? Para divulgar, para isso que estamos. A gente, assim, estamos juntos. Que bom, muito obrigado, gente. Então, gente, muito obrigada por nos acompanhar nesse episódio. Tomara que tenham curtido tanto como a gente e lembrem que sempre podem nos acompanhar nas nossas redes sociais. Certo, a gente está no Instagram como The Café Podcast, tudo junto.
Lembrem também de compartilhar com seus amigos, seus contatos, aquela pessoa que vocês sabem que curte de café. Também pode compartilhar nas histórias do Instagram e a gente faz o repost. Então, gente, lembra de dar um like no vídeo, se inscreve no canal e também lembra de ativar as notificações. Muito obrigado por tudo e até o próximo episódio. Até, tchau. Até.